Ainda no Conectados com a Formação, ouviremos Rodrigo Alves dos Santos. Ele é doutor em Educação pela FAI UFMG, é professor efetivo do Departamento de Formação Geral do Cefet-MG Divinópolis. Ele coordena o projeto de extensão para a formação de professores, tecnologia da informação e comunicação e promoção dos letramentos. Temas como educação, formação de leitores, de professores, linguagens e suas tecnologias são explorados em suas pesquisas e publicações. E hoje ele irá nos falar um pouco sobre o desenvolvimento de projetos de leitura de textos argumentativos em contextos de estudos remotos emergenciais. A partir dos gráficos de desempenho de escolas de educação básica do estado de Minas Gerais, disponibilizados no CIMAV, ele traz uma reflexão sobre possibilidades pedagógicas de trabalho com a leitura de textos argumentativos em tempos de situação de distanciamento social, trazendo sugestões de atividades de leitura que podem ser operacionalizadas por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto e colocar em prática suas sugestões. Nós escolhemos como título dessa nossa conversa Desenvolvendo projetos de leitura de textos argumentativos em contextos de estudos remotos emergenciais. Gostaria de que a gente começasse pensando um pouco sobre algumas palavras e expressões que estão aqui nesse texto, nesse título, né, para a gente começar a pensar. Primeiro, que a ideia aqui de projetos de leitura é mesmo a ideia de a gente trabalhar com sequências, né, didáticas, sequências pedagógicas que explorem, né, essa questão da leitura e, em particular, a leitura dos textos argumentativos. Já eu vou, né, compartilhar com vocês, né, que nos assistem aqui o que nós estamos entendendo por textos argumentativos e também falar um pouco sobre o que é a especificidade, né, de trabalhar esse tipo de texto no contexto dos estudos remotos emergenciais. Essa fala tem por interesse instrumentalizar, né, oferecer ferramentas, sejam elas teóricas, sejam elas sugestões práticas, né, para professores e professoras, né, da educação básica para a construção de possibilidades de trabalho com a leitura de textos argumentativos em contexto de ensino remoto emergencial. Tá? É importante a gente entender de onde essa fala surgiu. Essa fala surge, né, de um acompanhamento que a SRE tem feito, né, dos resultados, né, e das estatísticas e das análises que foram feitas e estão sendo apresentadas, né, se não me engano, a conclusão das apresentações foi essa semana, para as escolas de Divinópolis e região, tá, com relação ao desempenho dos nossos alunos em alguns dos descritores, né, que estão sendo avaliados nesses exames, nessas provas. Tá? Também trouxe para essa discussão alguns elementos que aí já derivados de pesquisa que eu tenho feito há algum tempo, sobre como é que tem sido o desempenho de alunos de Divinópolis e região, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, tanto alunos nossos do Cefet Divinópolis, mas de outras escolas, em relação a algumas das competências e das habilidades que esse exame avalia, né? Aos resultados do CIMAV, né, das estatísticas e análises fornecidas pelo CIMAV, acenderam uma nossa lanterna amarela, né, para a gente pensar que a leitura de textos argumentativos, ela precisa ser objeto de um pouco mais de cuidado, né, nos nossos trabalhos com a educação básica aqui na nossa região, e não é diferente também em outros lugares do país. Do mesmo modo, as questões do Exame Nacional do Ensino Médio que avaliam competências como a competência de área 7, né, da matriz de linguagens, códigos e suas tecnologias,
também, né, uma análise dessas questões, na opinião dos próprios alunos, né, acaba apontando que há uma dificuldade na leitura dos textos dissertativos argumentativos, tá? Por que isso costuma acontecer, em particular nos anos finais da educação básica e, sobretudo, no terceiro ano do ensino médio? Há uma diversidade de razões, né, muitas delas apontadas, né, por materiais que foram enviados a nós, a mim, a Sueli, a Margarida, por colaboradores, por professores, professoras, diretores e diretoras, né, que responderam a algumas questões que nós estávamos perguntando. E todo esse material fornecido por essas colaboradoras e colaboradores é um material que veio dando subsídio a essa nossa fala. Para a gente começar aqui, eu quero que a gente observe que, né, trouxe aqui para a gente pensar uma imagem que eu, né, elaborei para outros contextos e outras falas, mas que eu gostaria de resgatar aqui porque considero importante. Os estudos remotos emergenciais, né, e a minha opção por dizer estudos remotos, né, e não ensino remoto, como se, né, popularizou a expressão, né, é por uma questão de opção, né, teórico-metodológica, já que eu entendo que colocar o nome só como ensino remoto acaba, né, deixando a responsabilidade desse processo, né, muito atrelada à figura do professor, enquanto que, na verdade, os estudos remotos, eles promovem uma mudança, né, nas posições de professor, de aluno e de familiares em relação ao ensino presencial que a gente, né, executava até o mês de março. Na imagem que vocês têm à sua esquerda, eu tento representar como é que eram as nossas concepções de trabalho. É uma imagem que tenta simplificar, né, ela é reducionista pelo tempo que nós temos aqui, né, o que era o processo, a maneira como a gente entendia o que acontecia na escola antes do contexto de pandemia. Né, nós nos habituamos, nós nos acostumamos com a ideia de que existia um conhecimento e informação produzida nos diferentes campos científicos, tá? E que nós fazíamos, como professores e professoras, né, essa mediação entre esse conhecimento, lá das nossas áreas específicas de formação, né, no nosso caso aqui da área de letras, e os nossos alunos e alunas. Várias teorias com as quais nós temos contato, né, nesses momentos, acabam, né, legitimando esse nosso lugar, né, no meio desse processo, né, mediando essa relação entre o conhecimento estabelecido e nós, né, naquele papel de fazermos a transposição didática, a mediação didática, né, ou o termo que quisermos dar, né, a expressão que quisermos dar, para fazer esse conhecimento ficar acessível para o aluno. Eu gostaria de que vocês percebessem, porque isso é muito importante para a conversa que eu trouxe aqui para a gente, que a adoção dos estudos remotos emergenciais impõe uma mudança de localização nesses papéis e uma mudança de função. Os nossos alunos estão em casa, tá? Os nossos alunos estão experienciando, né, no ambiente doméstico uma série de eventos que todos nós experienciamos e eventos esses que nós não podemos ignorar na construção das nossas atividades dos estudos remotos. É lógico que nós temos, no caso dos professores do município, no caso dos professores do estado, né, em algumas redes privadas, os programas de educação tutorial, né, as apostilas, os livros, os materiais que foram feitos, né, que orientam a temática do trabalho, sugerem algumas atividades que nós temos que explorar, mas eu gostaria de que vocês apreendessem dessa imagem da direita, né, que o cotidiano do aluno, tá, ele está nos fornecendo uma série de pistas sobre como a gente pode operar nessa questão do trabalho pedagógico em contexto emergencial. Não podemos ignorar a presença da matemática, como aqui onde eu, né, passo o cursor. Não podemos ignorar a possibilidade de medir espaços e, com isso, trabalhar com as questões da numeração.
não podemos ignorar as possibilidades de trabalhar com a geografia, né, com os conhecimentos de localização, não podemos ignorar a presença das ciências, né, sejam elas ainda como ciências, componente curricular, ou separadas na química, na física, né, na biologia, nos contextos do cotidiano, nas bolhas de sabão da mãe que está lavando a roupa, do pai que está lavando a roupa, todo esse movimento que está acontecendo dentro de casa, né, ele tem que ser aproveitado como ambiente de aprendizagem para o aluno. Então, vejam que agora a gente inverte aqui os processos. Nós, professores, estamos no papel de levar esse aluno a problematizar esse seu contexto, a identificar aqueles conteúdos que nós temos que passar, né, no contexto em que eles estão inseridos em casa, e fazer uma sistematização a partir desses conteúdos. E como é que isso é útil para nós que trabalhamos com a questão da argumentação? Para chegar à argumentação, eu preciso relembrar com os meus colegas professores da área de língua portuguesa, mas não somente, alguns conceitos muito importantes da nossa área. Primeiro, é preciso que a gente entenda que texto, há muito tempo, não é compreendido apenas como aquele artefato que se arranja em torno de palavras. O conceito de texto se ampliou e todos nós sabemos disso. Nós assistimos, a gente que está há 20, há 30 anos na escola, como é o meu caso, o caso, né, de alguns dos colegas e das colegas que nos assistem, né, a esse movimento de que a escola ela foi muito tempo centrada no texto verbal, no texto escrito, de repente ela foi incorporando as imagens, as figuras, os textos não verbais, mas ainda com imagens estáticas, paradas, e mais recentemente com as mudanças de perspectiva teórica, as teorias dos letramentos, né, as contribuições de Bakhtin, né, com as questões dos gêneros discursivos, nós estamos assistindo à nossa ampliação de texto, para entender que a fala também é texto, o audiovisual é texto, a imagem em movimento é texto, os sons, os gestos, os corpos são textos. O convite que eu quero fazer a vocês, professores e professoras, aqui nessa fala, é que vocês pensem que é possível trabalhar a argumentação, a leitura da argumentação, em textos que não apenas o texto verbal. Quando eu mexo as minhas mãos na direção de vocês, quando eu me visto com a camisa da cor com a que eu estou vestido, tá? Quando eu me apareço aqui para vocês de barba, né? Quando eu apareço com a biblioteca da minha casa ao fundo, eu estou usando estratégias de persuasão com vocês. A minha pergunta é, por que a gente não explora a leitura desses ambientes? Por que a gente não explora a leitura dessas estratégias persuasivas, portanto, argumentativas, com as quais o nosso aluno, desde o 5º ano até, né, o ensino fundamental 2, né, em toda a sua existência, né, ele tem contato a todo momento? E, mais recentemente, nós estamos sendo confrontados com os textos que combinam diferentes linguagens, os textos que combinam sons, imagens, cores, gestos. A multimodalidade está presente no nosso cotidiano. E em que essas mudanças são importantes? Elas são importantes porque elas ampliam as estratégias de produção de sentido. Foi-se o tempo que a gente produzia sentido só escrevendo com palavras. E se nós estamos produzindo sentidos com outras estratégias, nós precisamos aprender a ler e ensinar o nosso aluno a ler, tá, acionando e operando com essas outras estratégias. É muito importante que nós não percamos, portanto, essa imagem aqui de vista. Nesse conjunto de informações que eu trouxe aqui para vocês, eu resgatei um texto clássico para fundamentar a nossa conversa, que é o livro Comunicação em Prosa Moderna, a referência está no penúltimo slide da fala aqui, que é do Otto Moacir Garcia, que com certeza muitos de nós, se não todos e todas nós, lemos, conhecemos e vimos, né, na nossa graduação em letras, tá? Esse texto, ele é muito importante, ele é central para quem quer trabalhar na sala de aula a questão da argumentação. Ele é central porque é um dos poucos textos que nos permitem, eu não vou abordar esse tema aqui, mas é interessante a gente pensar nisso,
né, nos capítulos em que ele aborda a argumentação, Otto Moacir Garcia começa fazendo uma distinção entre dissertar e argumentar. Distinção essa que foi se perdendo depois do Exame Nacional do Ensino Médio, né, que colocou um hífen entre essas duas tipologias textuais, e tem feito com que muitos de nós, professores, e muitos de nossos alunos e alunas entendam, né, que essas tipologias são exatamente a mesma coisa, quando não são. Tá? Essa não é a pauta da nossa conversa, mas eu sugiro, vai vir aqui uma sugestão de leitura, que quem tiver interesse em prestar atenção um pouco mais na distinção entre dissertar e argumentar, corra lá, né, nesse livro do Otto Moacir Garcia. Na discussão que ele traz para nós, ele apresenta, né, uma síntese do que ele entende por argumentação, que é isso aqui. Argumentar é, em última análise, convencer, ou tentar convencer mediante apresentação de razões, em face de evidências e provas, né? O que são provas? Fatos, exemplos, ilustrações, dados estatísticos, testemunhos. Quero que vocês comecem a pensar, professores e professoras, que nós não usamos a ideia, a intenção de convencer apenas quando nós escrevemos. Nós estamos a todo momento em casa, no cotidiano, no dia a dia de casa, como eu vou comentar daqui a pouco, trabalhando e explorando estratégias sofisticadas para convencer, por exemplo, os nossos filhos que são pequenos a comer. Convencer os nossos filhos que estão sendo educados a não agirem de determinado modo. Nós estamos a todo momento acionando exemplos para a gente convencer o nosso marido, a nossa esposa, a nossa mãe, a nossa avó, tá? De determinado ponto de vista que nós temos. Nossos grupos de WhatsApp estão apinhados de imagens que tentam convencer os nossos parentes e amigos dos nossos pontos de vista. E a minha pergunta é, se tudo isso está transitando como tentativa de convencer, né, se o jornal que está sendo televisado usa estratégias multimodais, mistura som, música, imagem, tá? Letras, a voz do William Bonner ou da Renata, para pegar o exemplo de um jornal, de uma rede de TV, né? Tudo isso está sendo acionado para nos convencer de algo. Por que nós não ensinamos o aluno a trabalhar com isso? Por que nós não exploramos nas nossas atividades essas situações de convencimento que a gente aciona no cotidiano para que daí a gente chegue à leitura dos textos escritos? Por que nós priorizamos sempre a escrita quando a gente vai fazer o trabalho com argumentação, ou quem está fazendo muito diferente, está priorizando a oralidade, mas priorizando a oralidade ainda naqueles gêneros cristalizados pela proposição didática, como, por exemplo, o seminário ou o sermão, raramente a gente passa disso. É para pensar um pouco disso que eu quero avançar aqui na nossa exposição. Não é novidade para nenhum de nós, que somos, né, formados nas áreas de linguagens, né, que os textos circulam por diferentes espaços. Eles são produzidos para, né, para circular em diferentes espaços, as chamadas esferas de circulação. Essas esferas de circulação, esses contextos, exercem uma influência enorme sobre a forma, o gênero, sobre a linguagem, né, sobre a seleção lexical que a gente faz nos textos, e nós não podemos nos esquecer disso. Do mesmo jeito que nós não nos vestimos de qualquer jeito para ir a determinados ambientes, os textos também não se vestem de qualquer modo. Os textos também se organizam na forma, na linguagem, no conteúdo, na imagem, no som, para eles irem a determinado ambiente. Os textos que saem do espaço de produção para ir à esfera jurídica
têm determinada organização, determinada linguagem, né, se comportam de determinada forma. Os textos que nós, né, vimos, ouvimos e lemos nas esferas religiosa, artístico-literária, científica, acadêmica, jornalística, publicitária, todos eles se vestem de determinada forma e usam estratégias de argumentação de determinada forma para nos convencer. A minha pergunta provocadora é: nós estamos aproveitando que o nosso aluno está em casa, está tendo contato por meio do celular, por meio da TV, por meio do rádio, por meio das saídas que ele tem com a família, mesmo que restritas. O aluno está tendo contato com uma série desses gêneros da argumentação, desses gêneros que circulam pela sociedade com a finalidade de convencer. A gente está pedindo ao aluno, nas tarefas que a gente está passando para ele, né, para ele identificar os espaços onde esses textos estão. A gente está pedindo ao aluno para assistir uma briga, né, entre a vilã e a mocinha da novela das 9 de uma Rede Globo ou da novela da Record, tá? Entre o Pereirão das Bocadas e a Tereza Cristina, para quem é noveleiro como eu, tá? Vocês já prestaram atenção que as brigas entre aquelas duas personagens têm estratégias argumentativas maravilhosas? Os gestos, o olhar de uma para a outra. Por que a gente não está pedindo ao aluno para ler isso? Por que a gente não está pedindo ao aluno que assiste a um desenho animado lá do 5º ano, quando uma personagem do desenho tenta convencer o outro de algum, né, posicionamento, ou até a realizar uma ação, por que a gente não está pedindo leitura para identificar essas estratégias? É muito importante que a gente comece a pensar, portanto, que a argumentação ela não está só na escrita, e ela não está só em determinada esfera. Tá? É muito importante, avançando aqui na nossa exposição, para a gente partir para o diálogo, para a interação, que nós percebamos que nós temos nas mãos, nesse momento, gente, tá? Principalmente nesse momento em que nós estamos, como a Margarida enfatizou bem, em, né, afastamento social, com alunos em contato o tempo todo com textos que circulam em suportes digitais. Nós estamos todo momento em contato com memes, em contato com mensagens de WhatsApp que vem com carinhas, com coraçõezinhos, né, que vem com boquinhas, com sorrisos, tá? Nós estamos a todo momento participando de fóruns, sejam eles em espaços formais para isso, sejam eles os fóruns de família que a gente tem se habituado a eles no WhatsApp. Nós estamos a todo momento em contato com comentários acerca de reportagens, imagens, né, de posicionamentos políticos sociais, né, nas redes sociais que nós estamos transitando. Nós estamos todo momento lendo tweets. Nós estamos recebendo áudios que querem nos convencer a sair de casa. Nós estamos, mais recentemente, com muito contato com podcasts. E aí uma pergunta importante: esses gêneros textuais são objeto das atividades de leitura que nós estamos pedindo aos nossos alunos? Nós estamos pedindo ao nosso aluno que baixe um podcast, né, de um determinado local, tá? E a gente pede a ele para identificar quais são as estratégias de persuasão que aquele podcast está usando. Nós estamos observando de que maneira as pessoas estão pegando as imagens dos memes para completar seus raciocínios argumentativos. E aí, a minha provocação é a seguinte: como é que a gente pode trabalhar e operar, né, com esses elementos do ambiente doméstico, tá? Eu quero que a gente pense nas possibilidades que a convivência em casa gera para identificar, gera para trabalhar, gera para conversar com o nosso aluno. Estar em casa gera uma série de momentos que são momentos de argumentação. Exemplos: a sustentação de posicionamentos, enquanto a gente está ali fazendo o arroz do almoço, né, o menino chega para a gente e seleciona muito sabiamente, né, um vocábulo e diz assim: mamãezinha, papai. Ele não diz pai, ele não diz assim,
pai. Ele diz, papai, será que a gente pode ir, né, dar uma volta no sol hoje? Olha a estratégia do pai, do papai, né? Como estratégia já para ir seduzindo, estratégia de convencimento. E aí o pai, a mãe, o responsável, né, responde assim: eu acho que não. E aí, se a criança for criança mesmo, ela fala assim, mas por quê? Olha que jogo argumentativo de causa, de pergunta, de resposta que se estabelece aí, né? Quando a gente precisa solicitar que os nossos jovens, adolescentes, contribuam com as atividades domésticas, exemplo de situações variadas, abordagens para demonstrações de afeto, o gesto é uma estratégia, né, de convencimento muito sofisticada para demonstração de afeto, e nós adultos sabemos disso. Nós só precisamos ensinar aos nossos alunos a ler esses gestos. O tocar, o beijar, o fazer um cafuné, né, são estratégias que aparecem como estratégias de argumentação. E as inúmeras situações a que a gente tem contato, nos filmes, nas séries, nas novelas, nos jogos, os intervalos de programas de rádio, de TV, né, de internet, são uma seara maravilhosa para a gente trabalhar com argumentação. A gente reconhece esse processo de mudança, Sueli, que vem acontecendo no espaço escolar. Tá? Primeiro, né, essa fala da colega que comenta que a biblioteca não é mais o único espaço, né, de produção, né, ou pelo menos de registro do conhecimento na escola, mesmo que a gente saiba que em algumas realidades esse espaço chamado biblioteca, ele tem suas dificuldades de materialização, tá? É interessante a gente ampliar o nosso olhar. Eu fico muito feliz com essa participação do nosso colega professor de geografia, porque algo que eu quero que a gente perceba é que a partir dessa concepção de que se argumentar é convencer, e nós estamos elaborando, estamos acionando muitas estratégias, né, de convencimento a todo momento na nossa existência, isso não se dá só no âmbito da língua portuguesa, obviamente, né? Todos nós, professores, que estamos com a prática docente, né, em sala de aula, ou os nossos colegas que são do setor administrativo e têm uma experiência escolar, eles sabem que os projetos integradores, né, a pedagogia de projeto, ela tem oferecido para nós a possibilidade dessas interlocuções. Então, vamos juntar com esse professor de geografia, né, e pedir atividades do tipo, olha, eu tenho aqui um parágrafo argumentativo sobre a questão do impacto das enchentes, né, em determinado bairro de Divinópolis, Minas Gerais, para dar um exemplo aqui da cidade onde eu moro. Vocês podem fazer isso na sua cidade, tá? Converse com seu professor de geografia e traga imagens, mapas, consequências, causas, efeitos que ele trabalha lá na geografia que podem auxiliar a gente a tornar esse nosso texto mais convincente. Nós estamos agora no tempo do conflito usar ou não usar máscaras, né, sabendo que o uso delas é necessário neste momento, né? Mas por que nós não vamos conversar com os nossos professores de ciência na hora de trabalhar a argumentação, professores de ciências, ou, né, ainda na componente curricular que une as ciências, ou já nas ciências separadas, e reunir, pedir ao aluno, né, que reúna informações, que converse com o professor, né, para que ele possa trazer um gráfico que vai ilustrar o seu parágrafo argumentativo, é um exemplo importante, para que ele possa, por exemplo, trazer uma tabela que ele, né, aprendeu a fazer com o professor de matemática. Vejam que a gente tem, Sueli, né, possibilidades de interlocução, uma sequência aqui na nossa exposição, para que a gente consiga dialogar mais com essa ideia das proposições, né, que é o que vem daqui para frente, para a gente pensar, tá? Sueli, o slide amplia aí na tela para que a gente continue a exposição. Eu sugiro que os nossos professores, que os nossos colegas de todas as áreas, né, em vez de começarem o trabalho com a argumentação, né, já no texto escrito, aquele texto que vem lá no material didático, geralmente um artigo de opinião, né, eu sugiro que vocês, principalmente das séries mais iniciais,
levem em consideração a importância de o aluno perceber que a argumentação convive com ele o tempo todo, nos ambientes domésticos, nos filmes, nas séries, nos jogos, nos posts, nos intervalos. E aqui, Margarida, perceba, né, que os nossos colegas para uso da biblioteca, eles já têm um elemento importante para eles trabalharem, tá? Acho que é interessante a gente resgatar aqui, quando eu conversei com os colegas, né, no encontro presencial realizado também pela SRE, que o conceito de biblioteca que a gente tem precisa ser ampliado. A gente precisa conversar, né, com autores como Humberto Eco, por exemplo, com autores, né, variados por aí, que trabalham a ideia da biblioteca não só como um espaço formal dentro da escola, mas também como um espaço, né, não só de produção de conhecimento, mas de registro, né, e que onde a gente coloca, a gente guarda esse conhecimento. Então, Margarida, eu fico pensando aqui, né, nesse momento, na provocação dos nossos colegas, uma primeira pergunta interessante seria a gente pensar assim: onde o conhecimento está na casa do nosso aluno? Muito provavelmente, poucos dos nossos alunos, né, não têm, né, o espaço de conhecimento formal, uma biblioteca como essa que está organizada aqui na minha casa, né? Eu sei o país onde eu moro, eu sei a realidade onde eu vivo, eu sei disso. Mas onde é que esse conhecimento formal está? Ele está acumulado na cabeça das avós, das pessoas mais experientes, né, que são uma biblioteca. Vamos pensar como os índios pensam, né? Os mais velhos são sábios, carregam ali informações, né, carregam informações da sua experiência. Então, que tipo de trabalho nós que estamos, né, para uso da biblioteca poderíamos fazer pensando que a coleção de desenhos animados do nosso aluno é uma biblioteca. A coleção de imagens que ele guarda da internet é uma biblioteca, tá? Ampliando o nosso conceito. As coleções, a biblioteca como coleção, tá? O conjunto de fotos que nós guardamos, separados em grupos ou não, por determinados critérios. Reparem, colegas, para uso da biblioteca, que a gente usa operações de separação de imagens, fotos, mensagens, né, e até grupos de WhatsApp, por recursos muito parecidos, não são iguais, mas a gente pode fazer comparações com as maneiras pelas quais a gente seleciona os livros, seleciona os objetos que a gente coloca numa biblioteca. Vamos começar a pensar por aí e vamos avançando, né, para a gente chegar a um momento de mais conversas. Então, eu quis colocar nesses dois próximos slides, que são os últimos aí da nossa imagem, algumas sugestões na forma de objetivos de como a gente pode operar com a argumentação em tempos de estudos remotos emergenciais. Eu separei essas sugestões em dois grupos. Aquelas que alguns de nós, professores e professoras, já fazemos, mesmo que de maneira mais rara nas escolas, e temos como transpor, e aquelas situações que nós ainda estamos negligenciando, e por consequência disso, né, o resultado dos nossos alunos em alguns dos nossos exames ainda não é tão satisfatório. Alguns dos nossos professores, no primeiro item aí, né, já pedem ao nosso aluno para identificar situações de ocorrência da argumentação em diferentes esferas e situações e justificar seu acionamento. Quando tiverem tempo, voltem lá naquele slide que eu coloquei alguns exemplos de esferas de circulação e alguns exemplos de gêneros argumentativos. Será que não seria interessante a gente começar com um trabalho inicial de dizer para os nossos alunos que a argumentação está no cotidiano dele e pedir a ele, tá? Faça uma lista, enumere, literalmente, tá? O aluno dos estudos remotos emergenciais, ele é um pesquisador. Não se esqueçam disso, colegas professores. Pesquisador é o sujeito que ele faz listas, ele elabora problemas, ele constrói hipóteses. Então,
Seria interessante pedir, por meio de uma tecnologia, do WhatsApp, de um vídeo, de um trabalho em grupo. Eu acredito que os estudos remotos emergenciais, eu já disse isso num vídeo produzido para a SRE, né? Os estudos remotos emergenciais, eles são uma seara, são um espaço importante para o trabalho em grupo. Então, que tal a gente começar pedindo aos nossos alunos e alunas que identifiquem situações da vivência deles em que eles estão argumentando? E pedir a eles para justificar, né, se aquelas argumentações são ali pertinentes ou não. Que tal, no segundo item, a gente fazer algo que isso sim a gente faz com muita tranquilidade, mas não na esfera doméstica. Identificar os argumentos defendidos e acionados em diferentes situações. Ponham reparo nas relações dentro de casa, colegas professores. Peçam a esses meninos e meninas, né, que prestem atenção quando um namorado estiver dando uma cantada, para dar um exemplo bem cotidiano, né, dos nossos alunos adolescentes, né, no espaço doméstico, tá? A cantada é de natureza argumentativa. Ela é para convencer. Que estratégias, que argumentos são acionados ali? Muitas das furadas que nós, uma brincadeira, um xiste, né, nos metemos em relacionamentos que nós nos envolvemos, tem a ver com o fato de que nós não sabemos ler a cantada. Nós não sabemos identificar ali que é um gênero argumentativo, que estratégias de sedução estão sendo acionadas pelos gestos, pelo olhar, pelas palavras, para nos seduzir de determinado modo, tá? Nós precisamos solicitar ao aluno, à aluna, que avaliem a pertinência da adequação de determinados argumentos defendidos ou acionados em diferentes situações. Nesse terceiro item, gente, os jornais televisados são maravilhosos. Selecionem uma reportagem. A reportagem é um gênero maravilhoso, multimodal, que nós podemos pedir ao aluno para ler, identificar as estratégias. E hoje o meu assunto aqui não é produção, mas claro que todas essas tarefas podem resultar na produção daquele gênero com o qual nós estamos trabalhando. Nós precisamos ensinar esses meninos a ler comerciais de televisão, que eles não sabem. Os meus têm dificuldades, né, no Cefet do terceiro ano, e vários outros de vários lugares também têm. Quando uma propaganda de uma marca de carro toca uma música de Vivaldi e não uma música popular, e a pessoa que sai do carro tem a porta aberta por um motorista, e é uma mulher que coloca uma perna para fora neste carro, né, com um salto todo alinhado, com uma meia toda alinhada, com uma roupa toda alinhada, e é uma mulher branca, o que essas estratégias de convencimento, elas querem dizer? Nós não podemos ignorar isso. Prestem atenção nas propagandas institucionais, que usam estratégias argumentativas muito sofisticadas. As propagandas são um excelente veículo para a gente analisar os preconceitos da nossa sociedade. As propagandas de produtos de limpeza no Brasil ainda trazem a empregada negra. O que isso significa no contexto do Brasil? Nós não podemos ignorar que isso está na televisão, tá? Por outro lado, existem propagandas em que a gente já vê a presença, né, das chamadas minorias sociais, que não são minorias numéricas muitas vezes, tá? Em outras propagandas. É importante a gente observar propagandas institucionais como as do Banco do Brasil, né? As propagandas do Banco do Brasil, de uns anos para cá, se tornaram inclusivas. Passa um cadeirante, passa um negro, né, passa, né, uma pessoa com deficiência visual e conversa com outras pessoas, e a voz que está falando, no fundo, é de Fernanda Montenegro. O que significa escutar Fernanda Montenegro? Será que se fosse outra pessoa, o efeito de sentido seria o mesmo? Não podemos ignorar isso. E aí passamos para o quarto item, operar com a inclusão, exclusão e hierarquização de argumentos em situações previamente selecionadas. Eu raramente tenho visto isso em atividades da escola.
a gente oferece a situação de argumentação para o aluno, partindo da mais familiar para menos familiar. Do tipo, você precisa convencer sua mãe, seu pai, seus responsáveis a dormir na casa do coleguinha, a deixar você ir dormir na casa do coleguinha, quando isso era possível no mundo pré-pandemia. Quais argumentos você utilizaria para isso? Você vai ver que o aluno, ele faz as mesmas operações que a gente faz para construir um texto numa tese de doutorado. Na tese de doutorado, nós não vamos lá e selecionamos um autor, né, muito reputado, muito respaldado, para endossar aquilo que a gente está né, utilizando ali. O nosso aluno faz a mesma coisa para pedir à mãe para dormir na casa do coleguinha. Ele não chega lá e fala assim, ô mãe, deixa eu ir dormir na casa do colega fulano de tal, porque ele na escola bagunça, ele quebra tudo, ele xinga a professora. Mentira, o nosso aluno sabe argumentar. O nosso aluno vai lá e pega aquela característica mais positiva do coleguinha, ainda cita outro coleguinha que a mãe conhece, tá? E fala assim, olha, a senhora não conhece fulano? Pois é, ele já dormiu na casa de Beltrano. Olha como o aluno vai, numa expressão vulgar, né, acuando, ele vai prevendo as reações do pai, da mãe, do responsável, e ele vai acionando informações. É muito importante a gente trabalhar com isso, tá? As estratégias argumentativas, todos vocês sabem disso, podem ser de sedução, né? Podem ser estratégias de constrangimento, né? Nós, brasileiros, adoramos educar nossos filhos por meio de estratégias de constrangimento. Se eu passar aqui de novo e esse quarto tiver desarrumado, vírgula, você vai ver. Selecionem essa construção. Olha essa construção. Observe a seleção gramatical. Observe, né, como é que é o tom que ela é dito dentro de casa. Olha como isso é uma estratégia argumentativa. Quando a gente não parte, né, para estratégias mais agressivas. Eu não vou avisar uma segunda vez. Viu? Quando a gente faz isso, nós estamos argumentando. Nós estamos coagindo. Nós estamos constrangendo. Ah, Rodrigo, mas isso é, né, algo negativo. É, mas é uma estratégia de persuasão. Ela está, inclusive, nas propagandas oficiais. Se você não se cuidar, vírgula, a AIDS vai te pegar. Olha que estratégia interessante para a gente trabalhar. Então, partindo desse momento, a gente pode fornecer essas situações, trabalhar com essas situações. E, Margarida, para os nossos colegas para uso da biblioteca, tá? Como é que a gente usa, né, a argumentação, né, dentro dos espaços da biblioteca? Como é que a gente trabalha com isso? Vamos pedir aos nossos alunos para colocarem em determinados espaços da nossa escola, que eu sei que tem espaço para isso, páginas do Face, né, no Instagram, avaliações que eles fazem de livros. Vamos pedir aos nossos alunos para colocar pequenas resenhas, pequenos comentários, caros professores, para o uso da biblioteca. Estimular os nossos alunos a fazerem, né, se os pais permitirem, se a instituição de ensino permitir, né, nós trabalharmos com as resenhas visuais. Olha que interessante que seria pedir aos alunos para construírem propagandas tentando convencer outros alunos da idade deles a lerem, né, livros, a verem filmes. Tá? Nós podemos fazer isso, nós podemos trabalhar nessa parceria com os professores. Nós podemos identificar e analisar, olha que elemento muito importante nesse penúltimo item, para a gente avançar, né, nesse slide. É importante levar em consideração, e aqui está um item, né, muito importante para nós que trabalhamos com alunos preparando para Enem, e para nós que trabalhamos com alunos preparando para as provas, né, do CIMAV, que é esse item, trabalhar com o aluno, análise, analisar, tá? É diferente de só ler e não pensar sobre. Analisar é pensar assim, por que está ali? Tá? Por que foi feito desse jeito e não de outro? Analisar a adequação e a adequação de argumentos, considerando, né, acionados em determinada situação,
as situações formais nos levam a selecionar argumentos mais formais. Mas é muito interessante a gente pensar em que argumentos a gente aciona nas situações informais. E aí, vamos respingando. Se a nossa intencionalidade é convencer a nossa mãe, pensando como aluno, a nos dar uma calça, que movimentos a gente faz para acionar isso? Tá? A intencionalidade é o objetivo do texto. Isso é central, tá? Nossos alunos estão com dificuldade de identificar quais são as teses, quais são os objetivos em textos argumentativos, porque eles não sabem que não existe texto neutro. Que quando o Rodrigo senta aqui na biblioteca da casa dele, fala nesse tom, olha para vocês da maneira como ele está olhando, mexe as mãos do jeito que ele está mexendo, coloca esses livros aqui no fundo, tá? Tem intencionalidade aqui. Não sejam ingênuos, porque os nossos alunos não são. A depender do interlocutor, a gente modula as estratégias de argumentação. Um exemplo de trabalho muito interessante que vocês podem fazer, tá, é pedir aos alunos para analisar, por exemplo, quem é o interlocutor de determinadas propagandas. Quando o interlocutor é um jovem, vão ao intervalo de Malhação, para vocês verem que a propaganda fala como jovem. Ah, não, véi, não é possível. Anitta, fala que a gente não tem esse comportamento o tempo todo dentro da nossa sala de aula. Isso é uma estratégia de persuasão, tá? Não é a mesma estratégia usada na propaganda que é veiculada no Jornal da Globo, lá às 10 da noite ou mais horas da noite, né, que tem um público todo específico. Quando vocês vão para uma rede de TV Record, que tem um público específico, para outras redes de TV, operem com esses textos. O aluno posta no grupo de família no qual a mãe e o pai dele estão, mensagens, textos e modos de escrita que não são os mesmos que eles postam, né, nos grupos de WhatsApp da sala. Vocês sabem que não são. Tá? E a gente precisa trabalhar, pedir análise, observar isso. Tá? E prestar atenção que, dado muito importante, que aqui a gente caminha, né, para o próximo slide, né, e para a finalização aqui, para a gente conversar mais um pouquinho, com os elementos gramaticais, né? Todo professor de português que está na ativa desde os anos 90 para cá, ele tem a neurose de não saber que diabo ele faz com a aula de gramática, aquela aula de análise sintática. Porque nós fomos e somos ainda, para nosso desespero, formados nessa perspectiva. Tá? É importante que vocês percebam que a seleção gramatical, a seleção, né, da sintaxe, a seleção do léxico, a seleção de determinadas classes nos textos argumentativos, isso tudo compõe estratégias de convencimento. Nós já trabalhamos isso com um repertório coesivo. O Enem, na competência 4 da redação, nos obrigou a isso. Todos nós sabemos, tá? Ou pelo menos nós temos noção, de que quando um aluno escreve numa redação do Enem, são dois os motivos pelos quais o cinema precisa ser valorizado no Brasil. Esse dois, que eu citei aqui no exemplo, né? Se ele vier acompanhado, no primeiro parágrafo de argumentação, da construção um primeiro deles, esse elemento é coesivo porque está, né, recuperando dois motivos, mas ele também ajuda no movimento do texto, né? E olha que importante que é eu dizer assim, um primeiro deles. Eu estou dizendo assim, olha, leitor, esse aqui é um bom argumento. Por isso que hierarquizar é uma habilidade importante. Porque muitas vezes a gente chega lá e põe luz no argumento mais frágil. E quem trabalha com produção de texto aí sabe disso, tá? Se na sequência do texto, né, se a gente pedir ao aluno, e a gente pede, só para ele observar numa redação como essa que eu comecei a esboçar aqui, são dois os motivos, um primeiro, além deste, um outro, finalmente, você consegue ver aí toda a linha argumentativa do sujeito.
Então, explorem isso que vocês já fazem na escrita, mas explorem também na fala. A gente faz isso na fala. A gente faz isso na oralidade. Como é que os vídeos fazem transição? Eles não colocam lá um barulhinho, tá? Eles não colocam lá, né, uma tela que vai, né, desmanchando, que vai abrindo, que passa de uma tela para outra. Esses são os elementos de coesão, né, de transferência de informação, né, que a linguagem audiovisual tem, tá? Vamos explorar isso, vamos perguntar isso para o nosso aluno. E entrando naquelas estratégias que a gente ainda negligencia, e, para nosso desespero, são aquelas que os exames têm cobrado com mais frequência do nosso aluno. Nós ainda negligenciamos, tá, pedir ao aluno para identificar, para analisar diferentes estratégias de apresentação dos argumentos. A gente tem vários textos com isso nos PETs e nos livros didáticos, porque eu andei lendo. Por exemplo, vocês que vão trabalhar no terceiro ano do ensino médio, né, os PETs que foram distribuídos agora, dia 31 de agosto, vocês têm que trabalhar com o modernismo. Eu vi isso lá, tá? O modernismo tem, por mais que ele seja literatura, e é mais exatamente o primeiro modernismo, tem textos muito interessantes para a gente trabalhar com isso aqui, ó, tá? Para apresentar um argumento, a gente pode enumerar. São dois os motivos, um primeiro, além deste, um outro. Só que a gente precisa pedir ao aluno para fazer a identificação disso. Sabe aquela atividade antiga que a gente fazia e funcionava? Né, que os professores chegavam lá e falavam assim, hoje você vai ter que pesquisar em casa, porque a gente já foi pesquisador antes de ser esse aluno sentado, calado, olhando para frente, que a gente cristalizou nas escolas contemporâneas. A gente já foi aluno que a professora pedia assim, né, converse com seus pais, com seus vizinhos, claro que num contexto pré-pandemia, né, hoje acione na internet, veja lá no YouTube, encontre no Instagram, tá, estratégias de enumeração de raciocínios. A temporalidade, tá? Nosso aluno usa, mas não sabe a importância que ela tem para argumentar. Não é de hoje que a mulher vem tentando conquistar espaço num país como o Brasil. Esse não é de hoje, ele é um elemento que ele já supõe um percurso argumentativo. Supõe que Sueli vai partir de algum passado e chegar em algum presente. Se ela começou a argumentação assim e não fez esse percurso, Sueli, né, não deu conta da estratégia argumentativa. A oposição, que aí o nosso aluno conhece, mas opera mal com os elementos coesivos, eles misturam enumeração com oposição, né? Porque o fato de eu escrever assim, são dois os motivos, tá? Só sugere que eu vou enumerar, não sugere que eles são opostos. Eu preciso ser mais explícito, né? São dois os motivos e de natureza contraditória a razão pela qual lá. Olha como aí eu marco a entrada de uma oposição com essa expressão de natureza contraditória. Coloque essa introdução numa atividade para o seu aluno, que pode ser na internet, pode ser oral, e peça a ele para terminar o parágrafo, terminar o raciocínio. Vocês vão ver que eles terão dificuldade de se lembrar que enumeração é um tipo de forma de apresentação e oposição é outra. Tá? As provas do CIMAV estão cobrando bastante a relação de causa e consequência, que é uma relação que as fórmulas de redação do Enem, né, têm cristalizado por aí. Tá? Então, a gente chega e diz, o cinema, né, popularização do cinema, né, para a gente pensar esse tema, o cinema não é valorizado no Brasil como deveria. Isso tem motivos e gera consequências. A partir daí, como é que eu vou fazer o encadeamento? Por meio de que elementos de coesão e que vão contribuir para a minha, né, argumentação? Por meio de que informações que eu vou trazer? Tá? E, importante, nós aprendemos com o padre Antônio Vieira, ninguém que vai trabalhar argumentação ignora o sermão da sexagésima, não façam isso, tá? Porque o sermão da sexagésima trabalha com a estratégia da exclusão. O que é a estratégia da exclusão?
Eu coloco na mesa os motivos que estão, né, sendo considerados na minha argumentação. A valorização da mulher no mercado de trabalho brasileiro ainda não é uma realidade. Há aqueles que pensam que é culpa da própria mulher, outros que é dos homens, e outros, né, ou terceiros, que são da sociedade como um todo. Apesar de eu ter aí elementos que apontam para uma enumeração, né, eu posso daí para baixo começar a excluir algumas dessas causas. Algo do tipo, se equivocam, no entanto, aqueles que culpabilizam as mulheres. Eles ignoram todo um passado machista que este país apresenta. Olha como eu excluí esse primeiro motivo. Posso continuar. Do mesmo jeito, estão bastante limitados no raciocínio aqueles que pensam que a culpa é apenas dos homens. Porque, na verdade, no Brasil, a sociedade como um todo é responsável pela pouca valorização da mulher. Olha como eu excluí esses elementos. Por meio de que estratégias? Como é que eu acionei isso? Tá? E aí eu vou avançando para a gente, né, ter um tempinho de conversa para as estratégias mais de baixo. Né? E eu quero que a gente saia desse encontro pensando assim, se isso, argumentar, já tinha força antes das linguagens se imbricarem, antes da multimodalidade, imagina agora, gente. Imagina agora que quando eu estou vendo um texto, tem uma música tocando, tem uma imagem passando, tem uma voz falando, tem uma palavra surgindo, não é de qualquer cor, não é em qualquer tipografia, tá? Não é escrito de qualquer jeito. Vamos explorar isso. Explorem isso nos gêneros que os seus alunos leem todo dia. Já jogaram os jogos que os seus alunos jogam? A multimodalidade está ali o tempo todo. De novo, para os nossos colegas para o uso da biblioteca, olha as páginas dos nossos livros. E é muito importante que a gente preste atenção num detalhe, para a gente fechar. Né? E eu ouvi mais a Sueli nesse finalzinho de conversa. Ponham reparo nas escolhas linguísticas. Ponham reparo que, se eu pego uma frase para um público que tem um nível de letramento, né, mais baixo, eu preciso organizar essa frase por meio de orações mais simples, períodos simples, encadeados por justa posição, períodos que não tenham informações intercaladas, porque se eu colocar informações intercaladas, né, que é a tendência dos períodos compostos, que trabalham com, né, os processos sintáticos de subordinação, por exemplo, isso exige um leitor muito mais sofisticado, um interlocutor muito mais sofisticado. Se eu sou um pastor de igreja, né, para dar um exemplo, para o público-alvo, né, das igrejas, por exemplo, evangélicas, onde a argumentação está muito presente. Não que ela não esteja no rito católico, já que eu estou falando de religião, ou em outros ritos, né, como os ritos espíritas, os ritos de Umbanda, de Quimbanda, etc. Tá? Mas é muito importante que vocês prestem atenção que, a depender do público-alvo, eu construo frases simples, diretas, sem informações intercaladas, sem digressões, e isso é uma operação sintática. Para vocês que vão trabalhar modernismo agora, prestem atenção nas escolhas sintáticas dos manifestos modernistas. O manifesto é um gênero da argumentação. Vão lá no Manifesto Antropófago, vão lá no Manifesto Pau-Brasil, tá? Vão lá no prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade, porque aquele prefácio é um tratado para trabalhar as estratégias de argumentação. Sem falar que ele é um elemento muito bacana para a gente trabalhar essa mania que nós construímos agora, de ter seguidores. Quando o autor diz assim, a certa altura, né, criei a Escola X, no prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade. Depois, está encerrada a Escola X, e não quero seguidores, porque escola, e aí ele apresenta um argumento que eu não vou contar aqui, senão vocês não vão lá verificar, tá? Mas vejam que a própria literatura nos dá esses elementos para que a gente perceba que, quando
Murilo Mendes adjetiva o Brasil de determinado modo, Manuel Bandeira adjetiva de determinado modo. Ora, eles estão trabalhando com, né, a narração, a descrição, que são mais comuns nos textos literários, mas ora, eles estão argumentando. Vamos lá ver o que a seleção de reticências, de vírgulas, né, representa nesses textos. Quando o pastor da igreja, pregando, ele prolonga a vogal, ele prolonga um final de palavra, o que ele ganha com isso? Um padre, né, cristão católico, ou um pregador, né, ou alguém que esteja desenvolvendo uma fala, né, lá do centro espírita que você frequenta, para dar exemplo aqui de matrizes variadas de religião, já que eu falei da esfera religiosa. Quando ele pausa e respira, né, vem falando, e de repente ele fala assim, e continua a falar. Essa pausa é um elemento argumentativo. Eu pergunto ao meu aluno o que isso significa. Você que é mãe, que é pai, você faz isso para convencer o seu aluno de que você está cansado. Tá? O seu filho, a sua filha. Você vira, vem falando, aí você põe a mão na cintura, o gesto, fecha a cara, olha o gesto, olha o rosto, tá? E você fala assim, mas não é possível. Olha isso, o que vai vir depois disso? Sueli, esse é o movimento que eu queria, né, que a gente pensasse, que a argumentação está no nosso cotidiano, as sugestões de leitura, né, para ampliar isso que o Rodrigo traz, estão aqui, estão na bibliografia, o livro, né, Comunicação em Prosa Moderna, do Otto Moacir Garcia. Vou fazer propaganda de uma colega de Cefet, que é a Anelisa Ribeiro, que tem esse livro maravilhoso, Textos Multimodais, Leitura e Produção. Tem um site da Anelisa, tudo isso está ali. E esse vídeo maravilhoso de um grupo da Universidade Federal da Bahia, que quem quiser trabalhar com leitura de imagens, veja esse videozinho de 18 minutos, porque é claro que em 1h30 não ia para Rodrigo trazer muitos exemplos de aplicação, e a intenção aqui nem era tanto essa. É isso que eu trouxe, Sueli. As referências estão aqui, os slides eu imagino que já estejam disponíveis, né? Aqui a maneira de citar esse material para quem quiser trabalhar com ele.